Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estou aqui eu com som na cabeça para dar dicas de leitura. Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa. Vamos falar do Sagarana, né? Então, literatura brasileira, regionalismos. Vamos falar então do sertão perigoso, sertão muito perigoso. Interessante que o Sagarana é uma junção de palavras, saga e rana, né, tem a ver com essa ideia de epopeia, esses causos que o Guimarães Rosa faz aqui no interior de Minas. O sertão é uma oportunidade de você ter uma introdução ao sertão perigoso, grande sertão veredas, e eu vou fazer isso, né? Vou reler para poder ler a terceira vez o Grande Sertão Veredas, que é uma obra fantástica. Inclusive o Guimarães Rosa está na minha lista do Nobel, aqueles que o Nobel esqueceu, né? Então, o Sagarana e outros livros do Guimarães Rosa tem esse trabalho com a linguagem, né, com o ambiente. Então, ele está sempre jogando ali com esses personagens em situações limite, né, em situações complicadas, e aí ele vai usar toda aquela maestria linguística dele, né, aquela mistura de coisas mais, aquele português arcaico muitas vezes, né, a criação de palavras, e muitas palavras ali que são gírias dos cowboys, né, do sertanejo. E aqui no Sagarana é isso, né? O Sagarana tem aqui uma novela fantástica, que é A Hora e Vez do Augusto Matraga, que é uma criação de personagem fantástica, assim, né? Ele cria o personagem desde, né, assim, umas cenas muito trágicas, e sempre no sertão. E aí ele mesmo diz que esse conto, ou essa novela, faz um resumão do livro, né? Só que o livro tem de tudo, né? O livro tem de tudo, até conversa de bois, né? Tem conversa de bois que é uma coisa meio alegórica, meio fábula, assim, né? Meio Esopo, meio La Fontaine, né, que aí os bois conversando sobre os seres humanos, né, e tem o burrinho pedrez, que aí é aquela boiada, né, a boiada seguindo, e a gente vê aqui o burrinho pedrez, que eu nunca lembro o nome do burrinho pedrez, né, o nome dele é Sete de Ouros, burrinho pedrez. Então ele pega a coisa assim, né, igual tem a baleia, né, a baleia lá no Vidas Secas do Graciliano Ramos. Então tem aqui, os animais aparecem na história. Interessante que o Graciliano Ramos, né, Vidas Secas, São Bernardo, etc., não gostou muito da verborragia aqui, né, acesso de linguagem do Guimarães Rosa, porque vocês sabem que o Graciliano Ramos é mais por cortar palavras, né? Ele gostava mais de cortar palavras. Belíssima edição aqui. O Graciliano, né, do Vida Seca, São Bernardo, Caetés e tal, ele é um cara que gostava de peneirar, né? Quando menos melhor. Aqui o Guimarães Rosa é o contrário, né? O Guimarães Rosa é o cara que gosta de enfeitar muito diálogo, muita conversa, muito caos. Está contando um caos, ele lembra outro caos, meio Sherazade, né? Meio mil e uma noites, né? O Guimarães Rosa tem um pouco disso, de estar contando a história e colocar outra, né? Então é uma obra assim que você tem a pessoa contando caos, né? Primeira pessoa e tal, ou tem um narrador que lembrou um caos que alguém contou, aí lembra de outro caos, coloca o personagem lembrando de outro caos, que é o que ele vai fazer no Grande Sertão Veredas, né? Que ele está contando a história, que puxa outra, ele lembra de outra. Lembrar que o Grande Sertão Veredas é em primeira pessoa e é alguém contando para outra pessoa, né? Se narrando para um visitante que não sabe quem é. Então o Riobaldo está contando, então ele é o mesmo estilo, né? Está contando, aí ele lembra a história, isso aconteceu, aí, né? Assim, é difícil até você pegar a linha narrativa, né? Porque ele está sempre indo e voltando a história. E aqui acontece a mesma coisa. Então tem um conto, puxa um caos, né? E aí o personagem mais trabalhado aqui é o Augusto Matraga, né? Que é aquele cara fanfarrão, caçador de briga, né? Valentão da praça. E aí um dia, né? Questões aí com mulher e tal, leva a briga, né? Vai pra briga lá e leva a surra, aquela surra bem dada, como diz, né? E aí ele quase teve a morte, né? Então esse momento assim podemos até dizer de redenção do personagem, né? Porque o Augusto Matraga, ele vai passar por essa jornada, igual os personagens do Dostoiévski, né, aquela jornada do herói ali, que ele vai sofrer, né, o pão que o diabo amassou, como dizem, e aí ele vai ser resgatado por um casal, né, e aí vai ter lá o padre, já vai lá para esse extrema-unção, porque achou que ela está morrendo e tal, mas ele se recupera, né, o Augusto Matraga se recupera, e ele vai dar, então, vai mostrar que ele é uma pessoa digna da jornada do herói, ele vai vingar, né, então, vou contar a história, tem vários, acho que tem 2 filmes brasileiros, né, que é o conto assim, mais sensacional de criação de personagem, que você vai acompanhando mesmo, né, a recuperação física dele, e que ele quer, né, se recuperar, se redimir daquela vida dele, né, de fanfarrão, valentão e tal, onde apanhou muito, e aí no momento de realmente que ele precisa da ajuda dele, ele vai intervir, ele vai falar, não, agora chega, agora é o que manda aqui, eu que resolvo, aí faz justiça, né.
É o momento em que Augusto Matraga ele se mostra digno, ele faz justiça, e aí ele toda aquela valentia que ele tem, né, que ele tinha parado, né, ao longo da história, ele até se converteu, né, virou pacífico e tal, mas, né, o sertão é perigoso, né, então o sertão é perigoso, então esteja armado e perigoso. Esses são os contos de Sagarana. Mais algumas dicas aqui. O que eu tenho aqui? Aí tem aqui quando foi publicado, né? Quando foi publicado o Corpo de Baile, era um livrão, né? Depois as novas edições vão cortando. Tem o Manuelzão Miguelin e tem o Manuelzão Miguelin, também Noites do Sertão, né? E o outro que fizeram é o Urubuquaquá ou Nupinhem, né? Então, ou seja, são 3 livros na verdade. Agora são 3 livros, né? Então, no Urubuquaquá, que é esse aqui, Urubuquaquá, no Pinhem tem o Recado do Morro e Cara de Bronze e História de Lério e Lina, né? São os que tem no Urubuquaquá, no Pinhem. O outro é o Noites no Sertão, que é esse aqui também, um monte de contos, novelas, né? Que eu chamo de poema também. Aqui vai ter então, também do Corpo de Baile, né? Vai ter o Dom Lalão e o Buriti. Né? Deixa eu só dar uma pausa aqui. Então, dessa série, né, do Corpo de Baile, o Manuelzão Miguelin, dos mais famosos, né? Então, eu não tenho aqui. Acho que está emprestado, né? Está emprestado. Então, são 3 livros, né? O Corpo de Baile foi desmembrado em 3 livros. E aí tem o Manuelzão Miguelin, né, que é famosíssimo também. Lembrar que o Corpo de Baile, né, que virou 3 livros agora, são 3 livros, é de 56. E o Sagarana, né? O Sagarana é de 46, né? 1956. Depois ele vai publicar o que? Vai publicar o Primeiras Histórias, que não são as primeiras histórias, né? Depois tem a terceira história, Tutameia e tal. Então Guimarães Rosa é um cara assim, né? Prêmio Nobel mesmo. Então aqui o Primeiras Histórias, que tem os fantásticos, Descer a Margem do Rio, né? Que esse aqui é Famigerado, né? Margens da Alegria, Sorou com Sua Mãe e Sua Filha, A Menina de Lá, Os Irmãos da Gobert, O Espelho. Então, Tarantão, Meu Patrão. Então aqui, né, outra dica sensacional também. Então tem o Tutameia, Terceiras Histórias, tem esse, Primeiras Histórias, né, esse aqui de 62, né? Então, ou seja, a coleção que dá para se divertir, né? Sagarana, Primeira História, Tutameia, Terceiras Histórias, Noites do Sertão, Urubuquaquá, né? Então, assim, essa aqui é uma bela, né, introdução ao Guimarães Rosa, para depois você ler lá o Grande Sertão Veredas. Outra dica de livro que eu vou ler também, de regionalismo brasileiro, né? Regionalismo brasileiro, Brasil, modernismo, né? Sertão Perigoso. É um livro que me lembra muito o São Bernardo Graciliano Ramos, né? Mas foi escrito aqui por autor do Maíra, que é o Darcy Ribeiro, que já foi ministro, né? O Mulo, então, é uma narração em primeira pessoa que o cidadão aqui, um dono de terra, latifundiário, né? Um poceiro, sei lá, é um cara que está contando a vida dele, né, tipo um testamento, assim, uma carta de despedida lá para um padre, né? Então ele nem espera mais receber extrema-unção, já está escrevendo lá essa carta para o padre, né? Parece para o padre, e é um cara contando a vida, os podres, né? Tudo que ele fez na vida, tudo, né? Tudo vai sabendo tudo da vida dele, que lembra muito, como eu falei, o São Bernardo lá do Graciliano Ramos, que é também um dono de terras, que vai, né, que está narrando a história dele. Então ele está catando as palavras para tentar se expressar, porque não é um literato, né? Então é uma coisa, inclusive, que eles falam do Guimarães Rosa, né? Do Guimarães Rosa, o fato de, por exemplo, o Riobaldo não aparecer muito um jagunço, né? Esse Riobaldo tem uma expressão. Porque o narrador, né? O narrador ali, na verdade, tem a mão do Guimarães Rosa. O Riobaldo é como se fosse o Guimarães Rosa fosse um jagunço. Então eu fico imaginando se ele se colocou na figura do jagunço ali, que é o Riobaldo, só que o Riobaldo tem uma cultura fantástica, assim, a filosofia do Riobaldo é impressionante. E aqui no Mulo é a mesma coisa, você vai ver um latifundiário, um dono de terras, falando da vida, né, e como é que ele conseguiu tudo que ele tem, e morrendo de culpa, né? Você vê que ele tem um sentimento de culpa, inclusive está escrevendo para um padre para tentar justificar. Eu fiz isso por isso, né? Então no final ele está tentando se justificar, né? E aí ele escolhe um interlocutor, que é o padre, né? Que nem vai esperar essa extrema-unção. E aqui a foto do autor, Darcy Ribeiro, né? O Maíra é sensacional, porque o Maíra é assim, naquela linha ali do Quaru, do Calado, por exemplo, né? Outros livros que falam dos indígenas, né? Povo nativo. Os indígenas é aquela obra assim que, né, agora assim, toda a geração de escritores, né, do Brasil, assim, indígenas, o pessoal vai bilíngue, né,
alfabetizado na língua nativa e o português, então a gente tem toda essa safra de... Mas a gente tinha os autores, né? Igual o Maíra, aqui do Darcy Ribeiro, e o Quarupi, do Antônio Calhado, né? Que fala dessa questão indígena. Aqui o Darcy Ribeiro vai falar mesmo dessa questão de terra, né? Você pode ver que a questão do êxodo rural, né? Ou seja, o cara é muito dono de terra, cheio de terra, e as pessoas lá, né? Os roceiros, como é que fazem? Aí o pessoal não consegue pagar, porque tem que pagar uma quantia lá pro dono das terras, né? Trabalhar certos dias para ele, o povo não consegue, o povo morre de fome, aí a vida seca, né? O pessoal deixa o sertão, deixa a zona rural, né? O sertão enorme e vem para a cidade aqui, amontoar as periferias, né? Então é um momento do êxodo rural que aconteceu lá nos anos 40, 50, ainda mais na formação de Brasília, né? Fundação de Brasília, muita gente deixou o Nordeste, o Norte foi ali para o Centro-Oeste, né? O êxodo rural. E aí esse livro aqui, o que é? Esse livro aqui é de 1981, o Mundo. Então é interessante ler esse livro, lembrando, né, dessa obra lá, o São Bernardo. Não sei se eu falei aqui no canal, hein? Se eu não falei, estou devendo falar sobre São Bernardo, que é um romance do Graciliano Ramos, né? Então na mesma praia também, Graciliano Ramos, eu tava confundo, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Darcy Ribeiro, tem o José Lins, né? José Lins também lá, menino de engenho, né? Então é interessante essa... Tem a Raquel de Queiroz, né? Memorial de Maria Moura. Memorial de Maria Moura, hein? Dando ideia que fazer aí um playlist só de regionalismo, né? Então fica aí a dica, né? Ou seja, Darcy Ribeiro, Graciliano Ramos, né? O Guimarães Rosa, né? Então fica aí as dicas aqui, 4, né? E falta o Miguelinho, né? Manuelzão e Miguelinho tá faltando aqui, então, né? Imagina que tá aqui, Manuelzão e Miguelinho, ok? Então é isso aí, né? Dicas de leitura, regionalismo, modernismo brasileiro. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.